Vamos conversar aqui com o presidente do Secov de São Paulo, o senhor Basílio Jafé, está ao vivo conosco já aqui em áudio e vídeo para conversar com os nossos ouvintes. Aliás, hoje, parabéns, né, no começo já da entrevista aqui, hoje 75 anos do Secov São Paulo, é isso mesmo? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. Um prazer, uma honra estar com vocês. Bom dia a todos que nos assistem. Sim, hoje para nós é uma data comemorativa, 75 anos de atividade, lutando sempre pelo mercado imobiliário e pelo nosso Brasil. Bom, é o Sindicato da Habitação, o Secov, né, que está aqui conosco hoje para falar, claro, sobre o mercado imobiliário, né? Como estão as projeções, a perspectiva de crescimento desse setor para esse ano de 2021, hein, senhor Basílio Jafé? Nós tivemos uma excelente surpresa no ano de 2020, Pedro. Em função da pandemia, esperávamos até um comportamento menos intenso do que efetivamente ocorreu. 2020 foi uma ótima, como disse, uma ótima surpresa, os números foram muito bons, batemos recordes de vendas em São Paulo e no Brasil como um todo. E a expectativa para 2021 é de números ainda melhores do que em 2020, em função dos juros baixos que permitem que mais famílias possam exercer o seu sonho de aquisição da casa própria. Hoje em dia se paga uma prestação que é 30% menor do que se pagava há 3 ou 4 anos atrás. E isso faz uma diferença enorme, evidentemente. E, além disso, tivemos a ressignificação da casa própria. Com a pandemia, as pessoas passaram a viver mais tempo em casa, a curtir sua família. A casa acabou sendo aquele porto seguro, onde as pessoas fecham a porta e deixam pandemia, problemas econômicos e crises em geral para trás. Com isso, esperamos ainda um crescimento esse ano da ordem de 20% em relação aos números do ano passado. Exatamente isso que eu queria perguntar ao senhor, doutor Basílio. Muito obrigado por estar conosco. É sobre essa surpresa, né? No ano de 2020, um ano trágico em que, até do ponto de vista da economia, né, com uma redução do PIB acima dos 4%, assim, uma redução próxima que só tem paralelo recentemente nos governos pandêmicos da ex-presidente Dilma Rousseff, mas aí já era outra história. Mas, assim, apesar disso tudo, houve um grande desempenho aí no setor de habitação, de venda de imóveis, né, em todo o Brasil, como o senhor está anotando. Em 2021 ainda um crescimento maior. O senhor, assim, a pandemia, a rigor, não afetou, digamos assim, de maneira significativa na sua avaliação, o poder de compra, a economia do público-alvo de casa própria, que é basicamente classe média, média baixa. Essas pessoas que buscam financiamento imobiliário, eles tiveram, do modo geral, a renda da familiar foi mantida. Como se explica isso? Certamente afetou, as famílias em geral foram afetadas, mas um aspecto muito perverso dessa pandemia, Cláudio, é que houve uma disparidade muito grande entre os setores. Muitos segmentos da economia foram muito afetados por tudo que aconteceu na pandemia, sabemos quais são, e outros se deram bem. Outros, inclusive, puderam prosperar, principalmente aqueles ligados ao agribusiness, à exportação e algumas espécies de serviços, a exemplo de logística, por exemplo, ao contrário de hotelaria, turismo em geral, restaurantes, bares e todos aqueles que ainda sofrem muito em função disso. Na média, o poder de compra diminuiu um pouco, sem dúvida, mas não foi uma diminuição significativa. E para essa segunda onda, percebemos que essa diminuição não ocorreu. Foi quase que inexistente. Podemos dizer que o poder de compra se manteve. E se nós pensarmos, novamente,
que as prestações, em virtude dos juros mais baixos, diminuíram e que havia uma demanda retraída, as pessoas adiaram compras, as famílias adiaram compras por 2 ou 3 anos, desde aquela crise gerada na gestão da presidente Dilma Rousseff. Muita gente pôde recuperar esse desejo e exercer finalmente a compra da casa própria. Agora, enfrentamos certamente alguns desafios. O primeiro deles, certamente, sem dúvida, é devido ao possível e provável aumento de juros. O Banco Central deve continuar aumentando a taxa Selic e, com isso, haverá um aumento das taxas do financiamento imobiliário, deixando mais caras as prestações. Vai ser um desafio muito grande para o setor e para todos aqueles que desejarem adquirir a sua casa própria. Portanto, talvez seja o caso ainda de se aproveitar enquanto esses juros não sobem muito. Um outro desafio que o nosso setor enfrenta hoje é o aumento dos insumos, aqueles que são os mais importantes na cadeia da construção civil, a exemplo de aço, cimento, material elétrico, material hidráulico, os materiais que envolvem cobre, todos eles estão tendo aumentos expressivos que certamente levarão os custos de construção para cima e, portanto, os preços de venda também terão que subir. Então, espera-se para logo um aumento do preço de venda dos imóveis e também aumento da prestação. Não é o cenário que nós gostaríamos, mas é a realidade, aquilo que nós teremos que enfrentar nos próximos meses. Doutor Basílio, deixa eu fazer uma pergunta aqui que não é minha, é do nosso chefe de redação, o Daniel Batista, que está atento aqui à sua entrevista e me mandou aqui uma sugestão de pergunta que eu vou repassar para o senhor. Nesse momento da retomada, qual é o perfil dos produtos imobiliários mais procurados em São Paulo, hein? De uma maneira geral, temos visto que todos os segmentos têm sido bastante procurados. Mas é importante notar que a moradia econômica, principalmente ligada à Casa Verde e Amarela, a Minha Casa Minha Vida, tem tido um desempenho muito bom. Existe, novamente, uma demanda reprimida altíssima, muitas centenas de milhares de famílias buscam a aquisição da casa própria e a pandemia, em absoluto, não atrapalhou. A pandemia provocou fechamento de estandes, provocou uma série de percalços no caminho da aquisição da casa própria, mas esse pessoal mais jovem, via de regra, mais habituado a efetuar as suas compras de maneira virtual, através dos canais digitais, continuou fazendo as suas aquisições sem parar. Com isso, um fator bastante interessante é que, em São Paulo, normalmente nós temos 50% das unidades vendidas em moradias do Casa Verde e Amarela e os outros 50% para os segmentos médio e alto. E observamos que nos últimos meses temos tido cerca de 65% a 68% de vendas no segmento econômico, Casa Verde e Amarela. Ou seja, o desempenho aí está muito bom. Porém, classe média, classe alta também estão adquirindo seus imóveis com muito vigor. Não dá para dizer que algum segmento hoje não esteja indo bem. Doutor Basílio, além do crescimento estupendo do PIB do Brasil no primeiro trimestre, né, que foi o dobro do que estava sendo previsto pelos economistas, que até agora, só um parênteses aqui, até agora não se apresentaram para se desculpar perante os próprios clientes, né, por não terem sido capazes de projetar esse crescimento. Mas depois disso há inclusive projeções de bancos de investimento até dos Estados Unidos sobre o PIB no Brasil, indicando um crescimento em 2021 de 5 até 5,5%, 5,7%, o que vai ser um espetáculo, porque para chegar a 5,7% de média no final do ano, teremos que fechar 2020 crescendo acima de 7%, né? Eu acho que é exatamente uma expectativa como essa que nos anima a todos. Mas é assim, houve esse desempenho da economia no primeiro trimestre e já em abril
portanto, o primeiro mês do segundo trimestre, o setor de serviços experimentou um crescimento também extraordinário, né? E, segundo os dados oficiais divulgados há 2, 3 dias, por exemplo, o setor do comércio no Brasil teve o maior desempenho de vendas em 21 anos. Quer dizer, nunca se vendeu tanto no Brasil como no mês de abril, para um mês de abril, né? Esse desempenho também da economia também se refletiu em abril. Eu queria me concentrar em abril. Se refletiu também na venda de imóveis em São Paulo e no país? Sim, sim, Cláudio. Nós tivemos um desempenho recorde de vendas no mercado imobiliário em abril. Nós, para dar a você alguma noção de números, nós vendemos 52 mil unidades residenciais em São Paulo no ano de 2020. Isso dá uma média da ordem de 4.500 unidades vendidas por mês no município de São Paulo. Foi um desempenho excepcional, visto que nos anos anteriores nós estávamos atingindo em torno de 35 mil unidades vendidas. Mas no mês de abril fechamos com um número excepcional, acima de 6 mil unidades vendidas, ou seja, o mercado continua muito forte e absorvendo, claro, aqueles imóveis com preço adequado, com localização adequada e que atendam às necessidades das famílias que vão adquiri-los. Hoje nós estamos entrevistando aqui no Jornal da Bandeirantes, o presidente do Sindicato da Habitação de São Paulo, Secov, o seu Basílio Jafé. Como um representante importante de um setor que dispensa aí apresentações e mais números, né, para a nossa audiência, como que o senhor está acompanhando esse debate sobre reformas aqui no Brasil? Reforma administrativa, reforma tributária, há um sentimento diferente em relação à aprovação dessas reformas e mudanças que realmente, né, possam vir a fazer a diferença e mudar esse quadro, porque hoje a gente pega os números, né, seu Basílio, o Brasil tem uma dívida interna que equivale a 90% do PIB. Se nada for feito, daqui a pouco não tem mais nada para investimento, né? Sim, Pedro. Os seus comentários são de muito bom senso e, se bem que tivemos uma boa surpresa em relação ao PIB, ao invés de continuar aumentando, a dívida em relação ao PIB começou a diminuir. Já estamos falando em 88%, ao contrário dos praticamente 90% com que fechamos 2020, foi 89,5% aproximadamente, e existe uma expectativa, até em função da inflação maior do que o esperado, de que a dívida bruta atinja alguma coisa em torno de 83% do PIB até o final do ano. São números auspiciosos, porém, de novo, devido a um fator extemporâneo e a um fator que não é positivo, que é o recrudescimento da inflação. Portanto, temos que trabalhar muito, sim, para que a nossa dívida deixe de ser a maior dívida do mundo entre os países emergentes. Ou entre os países emergentes, claro, que significam alguma coisa, existem certamente algumas exceções. Mas, para isso, existem dois fatores que são primordiais. E é uma frase que já virou um lugar comum. Vacina no braço e reformas acontecendo. Temos que o governo federal e todos os nossos gestores públicos têm que se dedicar muito a recuperar o atraso imperdoável que ocorreu na vacinação, no processo de vacinação do país. Isso é algo, efetivamente, que levou a prejuízos irreparáveis para a nossa nação, em termos de fatalidades, em termos de atraso econômico, em termos de se prejudicar o que nós poderíamos, o cenário que poderíamos estar vivendo hoje. É só ver os jornais, né, onde dizem que a epidemia continua avassaladora na América do Sul, porém no resto do mundo já se vive quase um mundo normal. Então, para isso perdemos. E as reformas, sem dúvida, são importantíssimas. A reforma administrativa é fundamental para que possamos continuar numa curva descendente da dívida em relação ao PIB, para que
o Brasil tenha contas viáveis, nós tenhamos um cenário viável que possa trazer investimentos, possa produzir geração de empregos e possa, portanto, produzir um cenário positivo para o Brasil. Não dá para imaginar não se fazer a reforma administrativa. É fundamental para o nosso cenário. E você comentou sobre a reforma tributária, eu preferiria chamar de simplificação tributária. Se nós conseguirmos atingir uma simplificação na nossa tributação e nós pudermos contratar mais profissionais para a linha de frente, como engenheiros e todos os técnicos que atuam em geral nas nossas indústrias e no nosso comércio, nos nossos serviços, e menos pessoas que se dedicam exclusivamente à árdua tarefa de decifrar legislação e pagar os impostos corretamente, certamente o Brasil vai ter melhores oportunidades para crescer e nós vamos atingir todo o nosso potencial perante a nossa população, perante os brasileiros e perante o mundo como um todo. Doutor Basílio, o senhor falou em simplificação tributária e eu me lembrei imediatamente da simplificação do processo de financiamento de habitações no Brasil, né? De imóveis de uma maneira geral. O que a gente vê ainda é muita gente receosa de ir ao mercado para não passar pela chateação do banco, né? Para não passar por tantos obstáculos que são colocados, que são impostos ao cidadão que está querendo ali fazer a compra da casa própria para a sua família. Como é que está isso hoje? O senhor diria que o processo já está bastante simplificado, melhorou? Hoje as coisas são mais facilitadas. Como o senhor definiria isso? Eu estou falando de queixas que eu ouvi há muito pouco tempo, de pessoas próximas, pessoas amigas, que ficaram, quer saber, eu acho que eu vou desistir disso, porque não é possível. Quer dizer, são tantas exigências, tantas complicações para o financiamento do imóvel que muita gente nem sequer procura o mercado para não ter que passar pela chateação. Como é que o senhor define isso? Como é que está a situação hoje? E havendo ainda problemas, certamente há, qual as soluções que o senhor aponta para simplificar esse processo? Cláudio, sua pergunta é muito interessante. Vamos lembrar que o Brasil é apelidado de o país dos cartórios. E nós dependemos certamente de todo um aparato estatal, todo um aparato registrário para executar qualquer transação imobiliária. Mas digo a você que os processos nos últimos tempos melhoraram muito, tivemos avanços consideráveis. Até 2, 3 anos atrás, levava-se tranquilamente 90 a 180 dias para se conseguir um financiamento imobiliário, entre o momento de você entrar com a ideia de compra e iniciar a documentação, até o momento de assinatura. Hoje em dia esse prazo já se reduziu bastante. Ocorreram diversas simplificações no processo. Hoje em dia é possível se assinar um financiamento imobiliário em até 40 dias. E um efeito colateral positivo da pandemia, Cláudio, é que diversos processos estão hoje sendo realizados de maneira virtual, através de processos digitais. Até mesmo a assinatura de documentos, a assinatura da própria escritura, os registros, a obtenção de certidões, a obtenção de apontamentos para esclarecimento de eventuais certidões positivas, ou seja, estamos vendo uma simplificação muito grande, e aí é algo que esse governo se dedicou bastante, essa gestão tem conseguido sucessos nessa área, e esperamos que Só falta acabar com o cartório, né? Tem que acabar com isso. Isso é a indústria da desconfiança, né? Os caras vivem de explorar o cidadão, a boa-fé, vendendo carimbo, vendendo certificado, certidão, emolumento. Ninguém aguenta mais isso. Né? O mundo inteiro, né, não é, doutor Basílio, está se livrando dos cartórios. O Brasil afunda cada vez mais na dependência dos cartórios, até para isso, até para coisas tão importantes quanto essa. É fato, e as taxas não são pequenas, Cláudio. As taxas que pagamos aos cartórios não são pequenas, mas é um processo que tem avançado muito nos últimos tempos. E é importante salientar que os próprios
integrantes dos cartórios, os cartorários, os escreventes e todos aqueles que atuam nessa área têm contribuído para conseguir também essa simplificação. Portanto, é algo que tem sido conduzido a diversas mãos e creio que cada vez mais vamos poder avançar nisso. E lembrando, de novo, ter baixado o tempo para o financiamento de 180 dias para 40 dias não é pouco. Estamos adentrando, espero, um caminho virtuoso com isso. Eu quero agradecer ao senhor Basílio Jafé, que é o presidente do Secov de São Paulo, que conversou com os nossos ouvintes nesta manhã. Mais uma vez, parabéns, receba aí os cumprimentos nossos aqui da Rádio Bandeirantes pelos 75 anos do Sindicato da Habitação e estenda o nosso abraço aí a toda a diretoria do Secov, todos os representantes desse setor importante do mercado imobiliário brasileiro. Um grande abraço, até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado novamente pelo convite, mas eu gostaria de encerrar citando e agradecendo aos seus parabéns que a nossa associada mais antiga, que é parceira do Secov há exatos 70 anos, é a Aricanduva, o braço imobiliário do Grupo Bandeirantes. Então, é uma parceria que se estende por gerações, temos muito orgulho e muita honra de vocês fazerem parte da nossa história com tanto destaque. Então, muito obrigado a vocês também em função disso e parabéns à família Saad, que tanto faz pelo Brasil. São 8h41. Você ouviu a entrevista com o presidente do Secov, Basílio Jafé, aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, daqui a pouquinho tem mais destaques, também destaques da nossa reportagem e, claro, a participação dos nossos ouvintes. Se importa para você, estamos presentes.